trazer essa consciência aqui, porque diariamente chegam pessoas novas aqui nesse canal e que estão experimentando o mercado de cripto há menos de um mês, há menos de um ano, há menos de 6 meses, enfim, tem várias pessoas aqui com tempos diferentes. Então, eu preciso falar sobre a psicologia do investidor. E aí eu queria fazer um comparativo sobre o investidor institucional, que são as grandes instituições financeiras que investem em criptomoeda, mais especificamente hoje, o leque se resume a Bitcoin e Ethereum, e o investidor de varejo, que somos nós, pessoa física. A gente vê uma movimentação de grandes fundos de investimento em Bitcoin nesse momento, mostrando uma estratégia muito contrastante ao investidor comum. Enquanto o investidor comum está completamente desesperado por não ter estratégia, o investidor institucional está fazendo as melhores movimentações de preço, se aproveitando dessa volatilidade que o mercado tem. Então, enquanto o investidor de varejo, vou explicar melhor sobre isso, a visão do investidor de varejo é marcada por volatilidade, curto prazo, ler notícias, totalmente especulativo. O investidor institucional, a visão dele é marcada por longo prazo e aproveitamentos de volatilidade em meio dessa oportunidade. Então, o que os fundos de investimento, os grandes investidores estão fazendo nesse momento e o que fizeram há 2 anos, quando a gente estava, 2 anos e meio, mais ou menos, quando a gente também estava numa fase de acumulação de moedas. Muitos fundos institucionais, principalmente os ETFs de Bitcoin, eles continuam acumulando Bitcoin mesmo durante esse período de queda. Essa acumulação é vista como estratégia de longo prazo, baseada na crença de uma valorização futura do ativo, principalmente acreditando no fundamento desse ativo para a resolução de um problema iminente que a gente está tendo de inflação. Então, a entrada de grandes players como a BlackRock no mercado de cripto traz muito mais liquidez e credibilidade, mas alguns investidores não conseguem entender o tamanho do impacto de uma grande gestora fazendo essas compras de Bitcoin. Hoje, a gente tem o menor número de reserva de Bitcoin em corretoras. Por quê? Porque essas grandes instituições fazem compras muito pesadas e a demanda por Bitcoin cada vez mais crescente, uma oferta limitada ou normal, ou a mesma, ao longo dos anos, querendo ou não, a gente vai ter cada vez mais escassez de Bitcoin ao longo dos anos, vai fazer com que essas grandes instituições tentem comprar o mais barato possível e vai se aproveitando dessas quedas agora que a gente está tendo, desde que o Bitcoin bateu a máxima histórica dos 105 mil. Então, esses fundos, eles se aproveitam da volatilidade, fundos que têm estratégias muito mais sofisticadas, eles aproveitam dessa volatilidade do mercado para comprar Bitcoin a preços mais baixos, aumentando a exposição de forma estratégica. Afinal, eles podem ter hoje uma porcentagem, que para quem não sabe, né, grandes fundos de investimento dos Estados Unidos já estão liberados, tanto fundos de pensão, fundos de hedge, a ter uma exposição em Bitcoin dentro do portfólio. Para eles também é sinônimo de diversificação. Então, embora isso seja o foco, muitos fundos estão diversificando seus investimentos em outros criptoativos, produtos financeiros relacionados a criptoativos, buscando equilibrar esse risco-retorno. Então, além de Bitcoin, dessas empresas estarem comprando, eles estão comprando empresas de mineração de Bitcoin, eles estão comprando empresas que estão investindo no setor de blockchain, de tokenização de ativos reais, né, o famoso RWA. Então, eles estão diversificando também o portfólio para mitigar esse risco. Os ETFs de Bitcoin, para quem não sabe, têm atraído muitos investidores institucionais devido a essa facilidade de segurança que os ETFs, né, que é onde a grande massa de institucional está comprando, no ETF, eles veem muito mais facilidade de segurança para fazer investimento. Enquanto os investidores de varejo, o que é que está fazendo, né? Quando tem volatilidade, ele se comporta completamente diferente do investidor institucional. O investidor de varejo tendem a ser bem mais sensível. Estou falando da gente, de vocês que estão entrando agora
no mercado, eles tendem a ser muito mais sensíveis a flutuações de preço no curto prazo. Muitas vezes eu falo eles, mas é a maioria das pessoas, tá? Muitas vezes eles vendem seus bitcoins em um momento de queda por medo de perdas muito maiores. Ele não tem estratégia, ele sai de uma posição em que ele ouviu falar no mercado sobre criptomoeda, ele ouviu falar sobre Bitcoin, ele nem sabe o que é, ele vai lá e compra, aí ele sofre uma queda de 30%, 40%, 50%, que é muito normal no mercado de cripto, e ele fala, isso aqui não é para mim, isso aqui não me serve. Então, qual é a ordem cronológica disso? Primeiro, ele tem o medo de perder a oportunidade, que é o famoso FOMO. Então, o que é que acontece? Primeiro ele aí vê todo mundo ganhando dinheiro com Bitcoin, depois de todo mundo passar 2 anos segurando o Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin passou, vocês vão ver, eu vou mostrar graficamente, quase 8 meses lateral no mercado, saindo de 70 mil para 52, de 63 para 39. Grandes flutuações de preço, quedas acima de 30%. O investidor não passou por isso, só que ele viu a notícia quando o Bitcoin bateu $100 mil, então ele teve esse FOMO, esse medo de perder a oportunidade, que leva você a comprar em momentos de muita alta, de all-time high, de máxima histórica, correndo esse risco de não ter estratégia, de não ter caixa e o sentimento, o investimento desvalorizar, e o sentimento é de que você fez um investimento errado. Então, o menor acesso à informação que vocês têm em relação ao mercado, por quê? Porque vocês trabalham, porque o dia a dia de vocês não é viver mercado, é completamente comum vocês caírem no FOMO, né? Da primeira notícia que vocês leem. Então, os investidores de varejo, em geral, eles têm muita dificuldade de acessar essas informações e análises mais aprofundadas no mercado de cripto, o que dificulta muito nessa tomada de decisão, porque você escuta a primeira coisa que você vê ou lê, a primeira coisa que você vê ou escuta, você internaliza e não segue nenhuma estratégia. Então, muitos investidores de varejo adotam estratégia de investimento muito menos sofisticada e como comprar e vender em base de notícia, rumor, informação limitada, o que pode aumentar ainda mais esse risco de perda, né? Não ter uma estratégia. Então, em resumo, o que eu queria trazer aqui é que enquanto você, investidor de varejo, reage emocionalmente à volatilidade, os fundos de investimento adotam uma abordagem estratégica e de longo prazo, entendendo que o mercado de criptomoedas já dá muito mais do que o mercado tradicional, então é só fazer o feijão com arroz muito bem feito, né? Se aproveitar dessas oportunidades de volatilidade que o mercado cripto oferece.